Namastê, queridos e queridas ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo com vocês, trazendo aqui temas da espiritualidade. E nessa fase do nosso programa estamos estudando com vocês a temática do livro O Cristianismo Esotérico, ou Os Mistérios Menores, de Annie Wood Besant, a grande teósofa que escreveu esse livro, ouvintes, e que realmente nos abre novas perspectivas para esse nosso estudo. E agradecemos sempre a audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, bem como aqueles que vão nos acompanhar nas gravações, aí nos nossos canais de áudio, de vídeo, pela Ustream e pelo nosso canal do YouTube, e principalmente na loja esotérica virtual, a Levir, aonde vocês podem sempre acessar todos os programas Lux Esotérica que já foram ao ar. São 312 programas diferentes. E no dia de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do segundo capítulo do livro Cristianismo Esotérico, onde Annie Besant está nos falando sobre como as próprias escrituras cristãs contêm, ouvintes, informações de que o cristianismo tinha dentro do seu âmago as tradições perenes dos mistérios. Primeiro, porque Jesus foi um iniciado dos mistérios, um iniciado no Egito, para onde sempre acorreram os grandes pensadores e filósofos da antiguidade para receberem a iniciação, bem como deve ter sido iniciado também no Oriente, recebido as influências da filosofia oriental. Mas o Mestre Jesus retornou para a Terra Santa e participou da comunidade dos essênios e com certeza também em outros segmentos mais esotéricos ainda do judaísmo, e nós podemos ver pela sua biografia que ele realmente sempre praticou aquilo que predicaram os essênios, pois Jesus sempre foi um grande curador. Ele sanava as chagas, as doenças, curava os doentes, dava uma vez mais a visão aos cegos, fazia andar os paralíticos, e isso ele o fazia sempre em nome do Pai, pois ele dizia que era a fé e o Pai que curavam e não ele mesmo. E isso é exatamente o que ensinavam os essênios, pois esta seita, por assim dizer, do judaísmo, que era chamada a seita dos terapeutas, né? Exatamente praticavam a cura, principalmente pela imposição das mãos. E outra coisa que os essênios predicavam e que Jesus sempre fez foi o exorcismo. Jesus exorcizava e tirava os maus espíritos das auras dos indivíduos, e as escrituras nos diziam que em algumas vezes ele retirava da pessoa e lançava sobre os animais, sobre os porcos. Essa é uma outra característica essênia. Mas principalmente nós estamos estudando pelo texto da Annie Besant como as escrituras possuem terminologias, possuem realmente situações que só podem se referir a um grupo reservado de indivíduos. Quando se fala da porta estreita, do caminho estreito, o atingimento do reino dos céus, da vida interior, tudo isso é uma terminologia afeita aos mistérios. Então Jesus, como um pleno hierofante, pois o termo Cristo
que era aposto ao seu nome só podia ser feito quando o indivíduo realmente era alguém capaz de mostrar as verdades, que é aquilo que se refere o termo hierofante. Então nós vamos continuar aqui estudando o texto do livro de Annie Besant, no seu 2º capítulo, onde ela vai nos falar mais ainda a respeito justamente dessas passagens bíblicas que nos demonstram claramente que Jesus não só era um iniciado, mas que ele estava realmente autorizado a predicar e a formar discípulos. Então, um termo que nós encontramos dentro da terminologia das escrituras bíblicas é a chamada porta estreita. E exatamente Annie Besant localiza aqui: esta porta estreita era exatamente o portal da iniciação. Através dele, o candidato entrava no reino. E sempre foi e deve ser verdadeiro que somente uns poucos podem passar por aquele portal. Embora miríades e uma excepcionalmente grande multidão que ninguém poderia contar, como nós lemos no capítulo 7 do Apocalipse. E não uns poucos são sempre chamados que adentrem a felicidade do mundo celestial. Assim também falou um outro grande instrutor há quase 3.000 anos atrás, que foi Krishna. Nós lemos isso no Bhagavad Gita. Dentre milhares de homens, talvez um se esforce pela perfeição. Dentre os milhares que obtém, talvez só um me conheça em essência. Isso está no capítulo 7 do Bhagavad Gita, o Canto do Senhor, que é uma porção, é apenas um livro dentro do grande épico indiano, o Mahabharata, que tem cerca de 8 vezes o tamanho da Bíblia. E continua aqui Annie Besant: pois são poucos os iniciados em cada geração, são eles a flor da humanidade, mas nenhuma frase terrível de condenação eterna é pronunciada nesta declaração sobre a vasta maioria da raça humana. E como Próclo ensinou, os salvos são os que escapam do ciclo da geração ao qual está atada a humanidade. Então, quando a Bíblia diz que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos, e que muitos virão, mas poucos que escolherão passar pela porta estreita, e que a maioria passará pelas largas portas, não é uma maldição que está sendo lançada sobre a humanidade, mas sim se está falando aqui daqueles que tomam nas suas mãos as rédeas da sua própria evolução e resolvem então participar da tradição dos mistérios, justamente se purificando e fazendo os esforços para que fosse possível a sua evolução. Mas continuemos aqui. Em conexão a isto, podemos lembrar da história do jovem que veio a Jesus e, chamando-lhe de bom mestre, perguntou como ele poderia obter a vida eterna, a bem reconhecida liberação dos renascimentos através do conhecimento de Deus. E deve ser lembrado que os judeus acreditavam que todas as almas imperfeitas voltavam para viver novamente na terra. E sua primeira resposta foi o preceito esotérico
usual. É aquele que o indagou, que foi Nicodemos. Observa os mandamentos, foi a resposta de Jesus. Mas quando o jovem respondeu: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha juventude, então, para aquela consciência livre de toda a transgressão, veio a resposta do verdadeiro mestre: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E aí, obviamente que as pessoas acreditam que seguir a Jesus, quando ele disse isso, tem o mesmo significado que os religiosos hoje têm, que bastaria simplesmente seguir as observâncias da religião. Quando na verdade, quando Jesus pergunta, se queres ser perfeito, significa ser um membro do reino, e devem ser abraçadas a pobreza e a obediência. Então, para os seus próprios discípulos, Jesus explica que dificilmente um homem rico pode entrar no reino dos céus, sendo tal entrada mais difícil que um camelo, ou seja, uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha. Pelos homens, esta entrada não poderia ocorrer, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Somente Deus no homem pode ultrapassar aquela barreira. E o termo "se queres ser perfeito" também se refere ao grau de mestrado, o grau de aperfeiçoamento que libera o indivíduo, então, das reencarnações. Pois antes ele tem que ser aprendiz, tem que ser companheiro, e só no final do percurso é que ele se torna um mestre, que se torna um perfeito. E Annie Besant continua: esse texto tem sido explicado de várias maneiras, sendo obviamente impossível consegui-lo tomando seu significado superficial, que um homem rico não pode entrar em um estado de felicidade pós-morte. Nesse estado entram tanto o rico como o pobre, e as práticas universais dos cristãos mostram que eles nem por um momento acreditam que a riqueza impeça a sua felicidade após a morte. Mas, se o significado real de reino dos céus for aplicado, temos a expressão de um fato simples e direto, pois aquele conhecimento de Deus, que é vida eterna, como nós lemos em João, capítulo 17, não pode ser obtido até que tudo o que for terreno seja abandonado. Não pode ser aprendido até que tudo tenha sido sacrificado. O homem deve desistir não só das riquezas terrenas, que daí em diante pode passar por suas mãos só para administrá-las, mas ele deve desistir também de sua riqueza interna, até onde ele aguardar como sua contra o mundo. Antes que ele seja desnudado, não poderá passar pela porta estreita. Esse tem sido sempre o requisito para a iniciação. E o voto do candidato tem sido sempre pobreza, obediência e castidade. É, obviamente, o voto do desapego, pois, como nós já falamos em inúmeros programas, ouvintes, a espiritualidade é o caminho do retorno. Os hindus falam de dois caminhos: o caminho da ida, o pravriti marga, e o caminho da volta, o nivriti marga. No caminho da ida, nós vamos ajuntando coisas, posses, vamos acumulando contatos, vamos acumulando aquisições. Mas quando há aquele ponto de reversão, aquele ponto de mutação, que nós paramos de ir para o mundo
e começamos a voltar para a nossa natureza espiritual, então o que acontece é que o homem se desapega. E se desapegando, então o indivíduo passa não só a ser uma pessoa que não se fixa mais nos objetos, mas é uma pessoa que reconhece principalmente a importância da vida espiritual sobre todas as outras coisas. Isso é o mais importante de tudo. E quando Jesus disse a Nicodemos: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, era para que ele praticasse esse desapego. É claro que se ele fosse um homem realmente muito espiritualizado, ele poderia manter os seus bens, mas realmente é difícil. Nós vemos aí pela literatura que muitos que fazem o voto de pobreza depois começam a se apegar aos aspectos psicológicos da sua natureza, e o egoísmo passa dos objetos para as características psicológicas. Então é algo muito difícil, mas com certeza não é para todas as pessoas que Jesus está recomendando isso, mas sim aquele que quer realmente atingir a libertação, a verdadeira salvação. E também, segundo Annie Besant, o segundo nascimento é um outro termo bem conhecido para a iniciação. Mesmo hoje na Índia, as castas mais elevadas são chamadas de duas vezes nascidos, ou são os Renatos, né? Nós temos aí até o nome Renato. Renata quer dizer nascido de novo. E as cerimônias que os tornam duas vezes nascidos é uma cerimônia de iniciação. Na verdade, mera simulação nos dias de hoje, mas segue o padrão das coisas que estão nos céus. Quando Jesus está se dirigindo a Nicodemos, ele fala que, a não ser que um homem nasça duas vezes, ou nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascimento é dito como sendo aquele da água e do Espírito, como nós lemos em João capítulo 3. Esta é a primeira iniciação. Uma posterior é a do Espírito Santo e do fogo, como nós lemos em Mateus 3. O batismo do iniciado em sua maturidade, assim como a primeira é a do nascimento, que recebe como uma criancinha que entra no reino. Quão totalmente familiares eram estas imagens entre os místicos dos judeus é indicado pela surpresa demonstrada por Jesus quando Nicodemos se embaraça com sua fraseologia mística. Tu és um mestre de Israel e não conheces essas coisas? Pois todos os rabis, judeus deveriam saber que nós nascemos da carne, mas ainda falta nascer do Espírito, que é a verdadeira natureza da onde nós proviemos. E um outro preceito de Jesus que permanece como um ditado rude para seus seguidores é: sede perfeitos, assim como vosso Pai no céu é perfeito. O que nós lemos em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, assim como vosso Pai no céu é perfeito. O cristão comum sabe que possivelmente não conseguirá obedecer a este mandamento. Cheio como está com as fragilidades e fraquezas humanas, como poderá ser perfeito como Deus é perfeito? Vendo a impossibilidade da meta posta diante dele, ele discretamente a põe de lado e não pensa mais nisso, mas, vista como o esforço coroador de muitas vidas, de melhoras constantes,
como o triunfo do Deus interno sobre a natureza inferior, a meta aparece então dentro do alcance. Lembramos as palavras de Porfírio sobre como o homem que atinge as virtudes paradigmáticas é o pai dos deuses, e que nos mistérios aquelas virtudes são adquiridas. É realmente um mandamento extremamente forte e que os cristãos realmente acham inatingível. Ser perfeito assim como o nosso Pai é perfeito. Ou outra passagem que diz: até que atinjamos a perfeita medida da estatura do Cristo. Como é que nós vamos atingir isso, ouvintes? Em uma única existência. Esta é que é a pergunta que obviamente não pode ser respondida se nós não imaginarmos que não é simplesmente a nossa personalidade, o nosso eu da carne mortal que segue esse caminho, mas sim e principalmente a nossa alma. E São Paulo segue as pegadas de seu mestre, e sempre relembrando que São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas sim ele se converteu interiormente ao Cristo. E São Paulo então segue as pegadas do mestre e fala exatamente no mesmo sentido, mas com uma explicitude e clareza maiores, como poderia ser esperado a partir de seu trabalho organizador da igreja. O estudante deveria ler com atenção os capítulos 2 e 2 e 3, aliás, e o versículo 1 do capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, lembrando, à medida que lê, que as palavras são endereçadas aos membros batizados e comungantes da igreja, membros plenos no sentido moderno, embora descritos como bebês e carnais pelo apóstolo. Eles não eram catecúmenos ou neófitos, e acrescentaria aqui muito menos profanos, mas sim homens e mulheres que estavam em plena posse de todos os privilégios e responsabilidades como membros da igreja, reconhecidos pelo apóstolo como estando apartados do mundo, e dos quais não esperava que se portassem como homens do mundo. Eles estavam de fato de posse de tudo o que a igreja moderna dá aos seus membros. E resumamos as palavras do apóstolo, que diz o seguinte. Vamos centralizar mais aqui esse texto. Eu venho a vós trazendo o testemunho divino, e não vos enganando com sabedoria humana, mas venho com o poder do Espírito. Em verdade, falamos sabedoria entre os que são perfeitos, mas não é sabedoria humana. Falamos da sabedoria de Deus, e em grego, sabedoria de Deus é Theos Sophos ou Theos Sophia, e sabedoria de Deus em mistério, mesmo a sabedoria oculta que Deus ordenou antes que o mundo existisse, a qual nem os príncipes deste mundo conhecem. As coisas daquela sabedoria estão além do entendimento dos homens, mas Deus as revela a eles por seu Espírito. As coisas íntimas de Deus, ensinadas pelo Espírito Santo. E Annie Besant comenta: note-se como isto se alinha com a promessa de Jesus em João, capítulo 16. Eu tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas ainda não as podeis suportar. Porém, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos mostrará as coisas do porvir. Ele as receberá de mim e as mostrará a vós. Estas são coisas espirituais a serem discernidas,
somente pelos homens espirituais, em quem está a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos poderia falar como falo aos espirituais, mas falo como aos carnais, até mesmo para os bebês em Cristo. Eles não eram capazes de o suportar, como vós não o suportaríeis ainda, pois sois ainda carnais. Como um mestre construtor, Ian Besan comenta que mestre construtor é um outro termo técnico dos mistérios, eu deixei as fundações, e vós sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Que um homem nos considere assim, como ministros de Cristo e guardiões dos mistérios de Deus. São falas, ouvintes, realmente muito profundas, que só cabem realmente na boca de um iniciado falando com outros iniciados. Então nós vemos que o cristianismo está cheio de tecnicidades dos mistérios. E quando São Paulo, em outra passagem, diz que é um mestre arquiteto, é praticamente uma confissão, uma declaração de que ele é o iniciado daquilo que nós conhecemos hoje como maçonaria, pois ele estava de posse dos conhecimentos da arquitetura das leis do universo, e a sua conversão ao cristianismo realmente engrandeceu muitíssimo. E temos que lembrar do que disse Blavatsky, de que São Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo, porque se não fosse São Paulo, o cristianismo teria sido mais uma seita do judaísmo. Ela só se transformou numa religião própria pelos esforços que Paulo fez, apesar de sob Pedro ter deixado Jesus toda a expectativa. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, no nosso segundo bloco. Vamos ao nosso intervalo, fiquem agora com o convite da Lever e retornaremos já já falando mais dos aspectos misteriosos aí, as tradições dos mistérios nas escrituras cristãs, nesse nosso estudo que nós estamos fazendo do livro O Cristianismo Esotérico. Voltaremos já com o nosso segundo bloco. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio.
e aos que tiverem disponibilidade material. Somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo sempre a sua audiência, o seu prestígio, daqueles que nos acompanham ao vivo aqui pelo áudio da Rádio Esotérica FM, também em vídeo pelo nosso canal da Ustream, que infelizmente está picotando um pouco aí a transmissão, mas nós estamos gravando aqui. Vamos disponibilizar aqui em vídeo também esse programa. Como sempre, nós o fazemos em áudio, sempre à disposição de vocês. Já os 312 programas Lux Esotérica estão todos à disposição daqueles que nos acompanham no site da Levir, em www.levir.com.br. E você que quer nos auxiliar a manter esta iniciativa e outras no ar, se associem, ouvintes, por uma pequena semestralidade. Vocês estarão auxiliando aqui a manutenção desse canal de comunicação e outras iniciativas. E vamos dar continuidade aqui aos estudos do livro O Cristianismo Esotérico, com aqui os comentários da Annie Besant sobre essa temática que acabou de ser exposta aí no final do nosso primeiro bloco, como quando ela diz: alguém pode ler estas passagens da Bíblia e tudo o que foi dito no resumo é para enfatizar os pontos importantes, sem reconhecer o fato de que o apóstolo possuía uma sabedoria divina. Ele estava de posse da teosofia dada nos mistérios, que seus seguidores coríntios ainda não eram capazes de recebê-las. E notem a recorrência de termos técnicos como a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, conhecida somente pelos homens espirituais, falada somente entre os perfeitos. Todos esses termos aqui entre aspas, sabedoria da qual eram excluídos os não espirituais, os bebês em Cristo, e só conhecida dos mestres construtores, os guardiães dos mistérios de Deus. Praticamente, o texto de Paulo nos mostra claramente a existência da estrutura dos mistérios dentro do cristianismo. E continua Annie Besant: repetidas vezes ele se refere a estes mistérios, escrevendo aos cristãos de Éfeso. O Mestre Jesus diz que, pela revelação, pelo desvelamento, tinha sido feito sabedor dos mistérios. E daí seu conhecimento dos mistérios de Cristo. Todos podiam saber sobre a irmandade dos mistérios, que nós lemos a esse respeito em Efésios capítulo 3. Sobre este mistério, ele repete aos Colossenses que foi feito ministro. O mistério que esteve oculto das idades e das gerações, mas que agora era tornado manifesto aos seus santos. Não são ao mundo, nem mesmo aos cristãos, mas somente aos santos. Para eles era revelada a glória desse mistério,
E o que era isso? Cristo em vós, uma frase significativa que veremos. Logo, pertencia à vida do iniciado. Assim, finalmente, todo homem deve aprender a sabedoria e se tornar perfeito em Cristo Jesus. É o que nós lemos lá em Colossenses capítulo 1. Então a linguagem de Paulo, que se converteu interiormente quando no caminho de Damasco, e ele na verdade se chamava Saulo e era um romano que perseguia muito aos cristãos, ele foi cegado por uma luz e durante 3 dias que durou a sua cegueira, não uma cegueira de escuridão, mas uma cegueira de luz, ele então percebeu que o Cristo está dentro de cada um de nós. E além disso, ele era um iniciado. E assim sendo, as suas cartas, as suas epístolas estão cheias dessas informações que nos demonstram que o caminho da iniciação, o caminho do aperfeiçoamento e esse caminho oculto também existia dentro do cristianismo. E também Clemente de Alexandria, na sua Estromata, traduz todo homem como o homem todo, e nós lemos isso no seu livro 5º, capítulo 10. A esses colossenses ele ordena orar para que Deus nos abra a porta da profecia para falar o mistério de Cristo, que está em Colossenses capítulo 4, uma passagem a qual São Clemente se refere como sendo uma em que o apóstolo revela claramente que o conhecimento não pertence a todos. Alguns ditos adicionais dos apóstolos serão encontrados nas citações de Clemente, mostrando qual significado tinham para as mentes daqueles que sucederam os apóstolos e que viviam na mesma atmosfera de pensamento. Da mesma forma, também escreve ao seu bem-amado Timóteo, ordenando-lhe selecionar seus diáconos dentre aqueles que mantinham o mistério da fé em uma consciência pura, aquele grande mistério da piedade que ele havia aprendido. Isso nós lemos em 1 Timóteo. Então, ouvintes, fica muito claro, muito evidente quão matizado pelos mistérios realmente o cristianismo está. E com Paulo nós vemos exatamente esse matiz de uma forma que não pode realmente ser negado. E todos nós, na verdade, deveríamos estar atentos de que a Bíblia não pode ser lida de uma forma descuidada, porque aqueles que acham que a Bíblia simplesmente traz um conhecimento simplório, na verdade estão desconsiderando a cultura daqueles seres que trabalhavam sobre esses textos. E continuando aqui o texto da Annie Besant, no 2º capítulo do livro O Cristianismo Esotérico, ela nos diz: o conhecimento dado, então, era a incumbência sagrada sobre a qual São Paulo fazia tanta ênfase. Em suas cartas a Timóteo, São Paulo dizia: ó Timóteo, preserva aquilo que te foi confiado, e não o conhecimento comumente possuído pelos cristãos, a respeito do qual não havia obrigação nenhuma
sobre São Timóteo, mas o depósito sagrado confiado a ele como iniciado e essencial ao bem da igreja. São Paulo mais tarde volta a isto, enfatizando a suprema importância do assunto de um modo que teria sido exagerado se o conhecimento fosse a propriedade comum dos homens cristãos. Nós lemos novamente em Timóteo: guarda bem a forma das sérias palavras que ouvistes de mim, aquela boa coisa que te foi confiada, guarda pelo Espírito Santo que reside em nós. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1. Uma adjuração tão séria quanto seria possível por lábios humanos, mas ainda era seu dever prover a devida transmissão desse depósito sagrado para que pudesse ser transmitido ao futuro e entre muitos testemunhos. Os ensinamentos orais sagrados dados na Assembleia dos Iniciados, que testemunhava a precisão da transmissão, confia o mesmo a homens dignos que sejam também capazes de ensinar aos outros. E quando nós falamos dessas epístolas de Paulo, nós sempre devemos ter em mente de que a maior parte das pessoas naquela época não tinham, como Paulo teve, acesso à educação formal. Então a maior parte das pessoas, podemos dizer que 90% das pessoas eram analfabetas. E então, ouvintes, essas epístolas, essas cartas, elas eram lidas para diferentes públicos. Algumas dessas epístolas eram lidas para toda uma congregação e outras eram lidas apenas para aqueles que são chamados de os perfeitos. Daí, então, que muita coisa do que São Paulo diz, nós vemos que há uma certa ênfase teatral, até digamos assim, nesses ditos, mas com certeza o que está sendo transmitido tinha realmente o endereço certo, que era exatamente um grupo seleto. Mas Anibésio comenta que, porém, São Timóteo está em uma posição importante como representante da geração seguinte de instrutores cristãos. Ele foi discípulo de Paulo e foi indicado por ele para guiar e dirigir uma porção da igreja. Ele havia sido, sabemos, iniciado nos mistérios pelo próprio São Paulo, e é feita referência a isto, e os termos técnicos mais uma vez servem como chaves. Esta função, aí é o texto de Paulo: esta função te delego, meu filho Timóteo, de acordo com as profecias que foram feitas sobre ti. Isso está em 1 Timóteo capítulo 1. A bênção solene do iniciador que admitia o candidato, né, como filho. Mas o iniciador não estava sozinho. E aqui nós temos outra passagem. Não descureis o dom que está em vós, o qual vos foi dado pela profecia, abandonando o presbitério. Está lá em 1 Timóteo também, capítulo 4. Dos irmãos maiores é esse presbitério. E ele lhe adverte preservar aquela vida eterna a qual também fostes chamado, e professastes um bom voto diante de muitas testemunhas. O voto do novo iniciado prestado na presença dos irmãos maiores e da Assembleia dos Iniciados. É claro, ouvintes, que Paulo está falando com Timóteo como se ele realmente fosse o iniciado dos mistérios. E
Annie Besant também comenta: o conhecimento, ou se preferirmos o termo, a suposição de que a igreja possuía estes ensinamentos ocultos, lança uma tremenda luz, uma torrente de luz sobre essas diversas passagens de São Paulo sobre si mesmo. E quando as reunimos, temos um perfil da evolução do iniciado. São Paulo diz que, embora ele já estivesse entre os perfeitos, os iniciados, pois ele diz, que nós, portanto, que somos perfeitos, tenhamos esta mentalidade. Ele ainda não tinha atingido, ainda não era em verdade inteiramente perfeito, pois ainda não havia recebido Cristo. Ele ainda não havia atingido o alto chamado de Deus em Cristo, o poder de sua ressurreição e a companhia de seus sofrimentos, sendo tornado conforme a sua morte. E ele estava tentando, segundo ele diz lá em Filipenses capítulo 3, se por algum meio puder alcançar a ressurreição dos mortos. Ou seja, São Paulo estava fazendo também os esforços iniciáticos que são necessários para esse caminho. Aqueles cristãos que supõem que vão ganhar alguma coisa de presente de Deus, né, sem fazer nenhum esforço, simplesmente acreditando, estão caindo realmente numa heresia tremenda, pois o mundo espiritual, ouvintes, é conquistado pelos nossos méritos. Não há realmente presente nem de Deus e nem dos homens, mas sim o tesouro tem que ser desenterrado dentro de nós pelo nosso aperfeiçoamento. Aqueles que quiserem realmente ganhar alguma coisa de graça vão perder o seu tempo se fizerem o seu caminho por dentro desse tipo de tradição. E continua Annie Besant: pois o aperfeiçoamento em Cristo, né, esta era a iniciação que libertava, que fazia do iniciado um mestre perfeito, o Cristo ressurrecto, libertando-o finalmente dos mortos, aqui entre aspas, da humanidade presa ao ciclo da geração, dos nascimentos e mortes, dos laços que atavam a alma à matéria grosseira. Novamente, aqui temos um número de termos técnicos, e mesmo o leitor superficial deveria perceber que a ressurreição dos mortos, mencionada aqui, não poderia ser a ressurreição comum dos modernos cristãos, suposta ser inevitável para todos os homens, e, portanto, não requerendo, obviamente, nenhuma luta especial da parte de ninguém para consegui-la. De fato, a própria palavra conseguir estaria fora de lugar ao referir-se a uma experiência humana universal e inevitável. São Paulo não poderia evitar esta ressurreição, de acordo com o ponto de vista dos cristãos modernos. Qual seria então a ressurreição a ser conseguida, para a qual ele estava fazendo tão extremos esforços? Uma vez mais, a única resposta vem dos mistérios. Nos mistérios, neles, o iniciado se aproximava da iniciação que libertava do ciclo do renascimento, o ciclo da geração. E durante esse período era chamado de o Cristo sofredor. Ele compartilhava dos sofrimentos do Salvador do mundo. Era crucificado misticamente, tornado conforme a sua morte, como diz o texto de Paulo. E então conseguia a ressurreição, a companhia de Cristo glorificado. E depois a morte já não tinha poder sobre ele. Como nós lemos no Apocalipse: eu sou aquele que vive, esteve morto e ressurgiu, e vive eternamente. Amém.
Então esta ressurreição, ouvintes, é uma ressurreição iniciática, não é uma ressurreição do corpo, como infelizmente os exegetas, os intérpretes, teólogos atuais temam em dizer. Então, esta união com Cristo era o prêmio em direção ao qual o apóstolo estava se esforçando. E ele urge todos os que são perfeitos, não o crente comum, mas sim todos os que são perfeitos, para que também se esforcem deste modo, que não se contentem com o que já obtiveram até então, mas que se esforcem por mais. Esta semelhança com o Cristo do iniciado, de fato, é o próprio trabalho dos mistérios maiores, como veremos em maior detalhe quando estudarmos o Cristo místico. O iniciado já não devia ver o Cristo como fora de si mesmo. E isso está dito em 2 Coríntios, capítulo 5. Embora tenhamos conhecido o Cristo da carne, deste modo já não o conhecemos. É realmente muito profundo, ouvintes, e ainda mais. O crente comum havia sido revestido de Cristo, assim como todos de vós que fostes batizados em Cristo se revestiram de Cristo, o que está em Gálatas 3. Então eles se tornaram os bebês em Cristo, a quem já se fez referência. E há Bíblias aí que traduzem esses bebês em Cristo de outras formas aí que impede um pouco a compreensão. Então a esses já se fizeram referência. E Cristo era o Salvador de quem eles buscavam ajuda, conhecendo-o na carne. Mas quando eles haviam vencido a natureza inferior e já não eram carnais, então eles entrariam em um caminho mais elevado e se tornariam eles mesmos Cristo, ou o caminho também. Isto que ele mesmo já havia conseguido era o desejo do apóstolo para os seus seguidores. E foi isso que ele disse em Gálatas 4. Meus filhos, de quem sofro as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele já era seu pai espiritual, tendo-vos gerado através do Evangelho, o que está em 1 Coríntios 5. Mas agora ele era como aquele que gera novamente, como se fosse sua mãe para levá-los ao segundo nascimento. Então o Cristo infante, a santa criança, nascia na alma, o homem oculto no coração, que está em 1 Pedro, capítulo 3. E o iniciado se tornava assim a criancinha. Daí por diante ela devia viver em sua pessoa a vida do Cristo, até que se tornasse o homem perfeito, crescendo até a medida plena da estatura do Cristo, o que está em Efésios, capítulo 4. Então ele, como São Paulo, estava fazendo, repetir em sua própria carne os sofrimentos de Cristo. E sempre tinha, abre aspas, junto a si a morte do Senhor Jesus, fecha aspas, para que pudesse dizer com verdade: sou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, embora não seja eu, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2. Assim o apóstolo estava ele mesmo sofrendo. Assim ele descrevia a si próprio. E quando a luta termina, quão diferente é o tom calmo de triunfo sobre os árduos esforços dos primeiros anos. E sobre isso o apóstolo diz: agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo de minha partida está próximo. Eu lutei a boa luta, terminei minha carreira, guardei a fé. Por isso me espera uma coroa de justiça.
está lá esta frase em 2 Timóteo capítulo 4. Esta era a coroa dada a ele que vencera, de quem é dito pelo Cristo ressurrecto: e eu farei dele um pilar no templo de meu Deus, e dali não sairá mais. O que está em Apocalipse 3. Pois após a ressurreição, o iniciado se tornava o homem perfeito, o mestre, e já não saía do templo, mas dali servia e guiava os mundos. E arremata aqui Annie Besant. Pode ser bom assinalar, antes de encerrarmos esse capítulo, que o próprio São Paulo sanciona o uso do ensinamento teórico místico na explicação dos eventos históricos registrados nas Escrituras. A história escrita ali não é considerada por ele um mero registro de fatos que ocorreram no plano físico. Verdadeiro místico, São Paulo, ele via nos eventos físicos as sombras das verdades universais, sempre ocorrendo nos mundos mais altos e internos, e sabia que os eventos escolhidos para serem preservados nos escritos ocultos eram aqueles mais típicos, cuja explicação servia à instrução humana. Assim, ele toma a história de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaque, e dizendo que aquelas coisas são alegorias, e ele passa a dar interpretação mística a elas, como ele disse em Gálatas 4. Então, ouvintes, terminando aqui esse capítulo, uma última frase aqui de Annie Besant. Referindo-se à fuga dos israelitas do Egito, ele fala do Mar Vermelho como um batismo, do maná e da água como comida e bebida espirituais, da rocha de onde a água fluiu como sendo o Cristo. Isso ele falou em 1 Coríntios capítulo 10. São Paulo vê o grande mistério da união de Cristo com sua igreja na relação do marido e sua mulher, e fala dos cristãos como sendo a carne e os ossos do corpo de Cristo. Assim ele disse em Efésios capítulo 5. O autor desta epístola aos Hebreus alegoriza todo o sistema de culto judeu. No templo ele vê um espelho do templo celestial. No sumo sacerdote ele vê Cristo. Nos sacrifícios vê a doação do Filho Imaculado. Os sacerdotes do templo não passam de exemplos e sombra das coisas celestiais, do sacerdócio celeste servindo no verdadeiro tabernáculo. Uma alegoria muito elaborada e assim desenvolvida nos capítulos 3º a 10º. E o escritor alega que o Espírito Santo significava assim o sentido mais profundo. Tudo era uma imagem para esta época. E aqui, ouvintes, nós terminamos, como diria lá o nosso amigo lá da Praia Grande, o Heitor, as nossas elucubrações aqui nesse capítulo do cristianismo esotérico. Só salientando, ouvintes, de que realmente é uma falácia acreditar que o cristianismo não tivesse esses mistérios. E aqueles de nós que somos realmente cristãos devemos dar os passos da purificação e procurar os mistérios, porque eles existem ainda hoje e, como bem diz aquela frase clássica do esoterismo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Confiem nisso, ouvintes, façam a sua parte que o mestre vai estar com vocês das mais diversas formas. Então, para encerrar com chave de ouro, ouvintes, convido a vocês para a nossa última vibração. Vamos fechar os nossos olhos
volver a nossa consciência para o nosso ser interno, sentindo uma vez mais o batimento cardíaco. Vamos procurar visualizar nos nossos corações a luz eterna da chispa divina, a joia inefável repousando no lótus dos nossos corações. Visualizemos a luz divina se expandindo dentro de nós, preenchendo todo o nosso corpo, iluminando todo o nosso ser, apaziguando dentro e fora do nosso corpo. Aproveitemos esse momento solene de tranquilidade para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que esta força, essa luz que está dentro de vocês sempre brilhe intensamente todas as vezes que vocês a invocarem. E o nosso programa está a serviço dessa luz. A luz oculta, esotérica dentro de cada ser humano que conduz a vida espiritual de todos nós. Termina aqui mais esta edição, mas vocês estão convidados naturalmente para os nossos próximos programas, continuando nossos estudos sobre o livro O Cristianismo Esotérico. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Se registrem, ouvintes, e programem as suas músicas preferidas aqui no nosso playlist. Aguardo vocês. Então, para todos, nos despedimos com nosso boa noite, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Recebam aqui de Osmar de Carvalho um virtual, mas sempre muito forte, muito caloroso, fraterno abraço para todos os ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade.